Então, se liga, Wagner, que essa é a Talk Vagas UX 8, falando sobre metodologias de UX. Esse 8 deve ter explodido a caixa de som de vocês, desculpa, tá? Então, hoje, só dando uns recadinhos, a gente ainda está com o episódio 1 do nosso podcast, o Pod Vagas, com a Má, que é a nossa fundadora, nossa community manager. Por favor, vão lá, escutem, dê esse biscoito pra gente. Depois, conta a gente lá no Telegram ou aonde vocês quiserem. O que vocês acharam? Beleza? Ah, se vocês não estão seguindo a gente em nenhuma das nossas redes sociais, por favor, sigam a gente, @vagasUX, e também entre lá no canal no Telegram, além de seguir a gente também aqui no Discord. Segue a gente tudo quanto é canto, tá? Eu acho que a gente tem até Twitter, então pode seguir onde vocês quiserem, a gente pode tudo quanto é canto. Que mais, Yas? Mais recados. Nós já temos outras duas talks, posso falar isso, Yas? Que a gente já tem mais duas talks marcadas? Se quiser, você fala. A toca é sua, é nossa, né? Nossa, né? Por favor. A gente já tem mais duas talks marcadas, gente. A gente tem umas coisas bem legais pra falar. A gente tem uma rede de produtos pra falar nas próximas talks. Bom. Então, venha na próxima talk. E a gente tem uma pessoa pra falar de motion, cara. Olha que legal. Vocês pediram muito pra gente falar sobre motion aqui, então a gente vai falar sobre motion aqui também. Beleza? Show. Não tem mais recado, é isso hoje. Vamos rápido. Pra falar com vocês aqui hoje, estou eu que vos fala, Fernando, o Fefo, beleza? Eu sou UX na ilha, ou na Livelo, tanto faz. A ilha só paga o meu boleto. A Yas, que trabalha no Itaú, e a Nick, que não está aqui hoje com a gente, que trabalha na Americanas. E nós vamos apresentar para vocês quem vai falar com a gente hoje, que é a Mai. Então, por favor, Mai, o microfone é seu, se apresente, fala de onde você está, se tá frio aí, se você gosta de praia. Nossa, saudades praia. Bom, eu sou a Mai, eu sou aqui de São Paulo. Hoje eu tô no PicPay como Product Designer. Trabalhei com o Fê por aí. Aqui faz muito frio em São Paulo. E aí o Fê me faz inveja no Rio, com praia. E acho que é isso, hein? Finta rápida, você tem gato, Mai? Eu Fala não da sua tenho obra de gato. estimação. Ai, gente, eu tenho uma obra que reza a lenda que dura mais 15 dias. E aí eu vou ter a minha casinha. E aí, quem sabe eu tenho um pet. Pode ser que isso aconteça. 15 dias, né? Tipo aquele tempo de vida do cachorro, que, tipo, um ano é 7 anos, então 15 dias do pedreiro é, tipo, mais 7 anos de obra. Nossa, é que Não? assim, o tempo do pedreiro não é o tempo da gente, né? Então, Exato. talvez eu acho que dure mais um ano. Mentira, nem de brincadeira. Minha mãe falou que me despeja pro Natal, então é bom que eu tenha casa até lá. Todos Porque esperamos, né? Ninguém quer ficar desalojado no Natal. Então, gente, simbora, a gente veio aqui para falar sobre metodologias de UX e o pessoal, como eu já disse antes, mas agora está gravado no YouTube, o pessoal que mandou pergunta antes, lá no Discord e lá, não, aqui no Discord e lá no Telegram, pelo nosso formulário, as perguntas vão aparecer aqui ao vivo, ou se você mandou também agora que a gente bota a caixinha no Instagram, se você respondeu lá, sua pergunta também está aqui. Passando para a primeira pergunta já com polêmicas. Quando usar cada metodologia de UX? Quando eu sei que eu preciso usar uma SSD? Quando eu sei que eu preciso usar uma metodologia específica? Por exemplo, se eu preciso usar um card sorting, se eu preciso fazer uma pesquisa de guiada, eu acho que eu trabalho já há uns 3 anos, eu nunca fiz um card sorting. Cara, Vai nem lá. eu. então a gente estava conversando mais cedo que é muito engraçado sair do físico ou sair do home office, porque o card, ele é muito legal quando você tá no físico, né? Que aí rola aquela chuva de post-it e eu acho que ele funciona super. Mas eu acho que a gente tem muitos cenários, né? Por exemplo, CSD, eu acho que a gente usa quando cada um tá num passo do projeto. Então, o projeto vai começar. Eu tenho entendimento, o Fê tem outro, a Yas tem outro, então eu acho que o CSD funciona super para todo mundo entender o que que é o produto, o que que é o projeto, o que que a gente está querendo solucionar. Então, acho que esse é o pontapé. E aí, eu acho que é muito legal fazer isso físico com o post-it e derivados, que a gente coloca o sim, não, por quê, e rola uma discussão muito mais acalorada, mas funciona super no híbrido também. Então, eu acho que a CSD é muito para igualar conhecimento, eu acho. Não sei se vocês concordam comigo.
Eu só tô aqui pra perguntar, você que tem que falar. Não, mentira. Olha, O que você acha, Ais? Cara, eu acho que sim, principalmente quando, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa mais exploratória e você precisa pensar em perguntas, né? Então você junta, tipo, sei lá, PM, designer, pessoas de outras áreas que você precisa estar ali, faz uma dinâmica e para conseguir entender, tipo, o que vocês querem descobrir, o que que vocês já sabem, não precisa nem perguntar, que já é baseado em dados. Então eu acho que, tipo, funciona muito bem nesse comecinho mesmo. Eu uso mais pra. Não. Eu uso mais. Assim, eu acho que eu tenho que fazer uma CSD. Eu gosto de usar quando eu já tenho algum. Quando eu tenho algo. Quando eu já tenho Uhum, alguma pesquisa que já foi rodada, quando eu já tenho alguma informação, nem que seja, sei lá, poxa, eu conversei lá com o gerente de projeto do produto que eu tô fazendo e ele me deu as percepções que ele tinha lá, que a gente chama de gerente de projeto, o famoso stakeholder, né? Que eu não gosto de falar stakeholder. Mas enfim, a gente tem lá a pessoa que já sabe, que já é dona do produto ou do projeto, enfim, ela te passou um monte de coisa. Você pode botar lá com um monte de dúvida, ou certeza você bota quando você já tem dados comprovando aquilo, você já fez pesquisa, enfim, você já confirmou. Mas aí, tipo, aqui a gente só tem duas, né? A gente tem card de sorte, a gente tem CSD. Quais são as outras metodologias? Por que a gente sabe que a gente tem que usar, né? Por exemplo, CSD, como eu falei, eu uso quando eu já quero validar informações que eu já tenho. Mas, sei lá, vocês conseguem lembrar de outra metodologia aí que a gente use? a gente usa Ninguém? às vezes também uma coisa que antes da CSD, né? Então a gente usou não sei se já usaram o que é e o que não é. uhum, Já, sim. Porque aí também ajuda a, antes da CSD, né, que a gente ainda não tem nenhuma certeza, e antes de levantar dúvidas para o gerente de projeto, seja ele quem for. Então, acho que o é e não é ajuda a levar mais dúvidas para depois esclarecer a CSD. Não sei se vocês Acho, concordam, mas acho eu que sim. acho que funciona super também. É. Uma coisa que eu usei um tempo atrás para validar foi uma matriz de esforço, onde a gente precisava tentar, a gente está desenvolvendo ali uma solução para um produto específico, e a gente precisava entender o que que a gente ia solucionar, o que que a gente ia tirar, o que que fazia sentido para poder andar com aquele desenvolvimento mais rápido. Mas assim, gente, eu acho que a gente também pode falar de várias metodologias aqui, e eu acho que o principal é você entender o que que seu projeto precisa, tá? Porque você vai poder fazer uma CSD, você vai poder fazer uma matriz de força, você vai poder fazer card sorte, você vai poder usar o que vocês quiserem, tá? No final, se vocês não sabem por que que vocês estão fazendo aquilo, não serve de nada. uhum, Então é muito Exato. importante saber por que que vocês estão usando essas coisas que a gente está falando aqui. Esse monte de nome, né? É muito importante saber para que cada um serve, quando você tem que usar e quais são, principalmente quais são os resultados que você quer ou quer descobrir daquilo. E acho que também tem o ponto do quão ágil você precisa ser, né? Porque às vezes a gente quer, eu vou montar uma blueprint com 1000 coisas, não sei o quê, e aí você tem tipo uma semana. Acho que não vale gastar todo esse esforço para no fim se cobrar mais do que conseguir respostas, né? Então acho que vale pensar no tempo que você tem para executar, o que de fato você precisa descobrir para depois sim escolher, tipo, não, talvez eu precise fazer mais um bench e buscar as informações que eu tenho dentro da minha empresa, que talvez seja um caminho. Então, acho que tem uhum, todos esses fatores também, né? uhum. E entrando já nessa questão. Ah, eu ia falar um negócio Ah, por favor, fala. Não, eu só ia comentar que, tipo, a gente tá colocando, englobando nas metodologias, mas, tipo, são é só caixinha de ferramentas, né? São as ferramentas ali, SSD, fazer persona, enfim. Normalmente nos cursos, tem um set pronto ali de ferramentas que as pessoas usam, né, pra demonstrar, né, como é que se faz pelo menos o básico. E o que eu sinto é que algumas pessoas acabam levando isso, tipo, como steps necessários, passos necessários que você precisa fazer para chegar até o final. Tipo, primeiro eu vou fazer uma pesquisa, depois eu vou fazer uma persona, fazer uma jornada do usuário, enfim, tipo, eles vão no mesmo caminho. Mas sim, gente, no mundo real, entre aspas, muita dessas coisas não acaba não funcionando. Tipo, não dá para você fazer do jeito que ela é, assim, no mundo ideal. Então, ou você não consegue fazer, ou você faz de um jeito totalmente diferente, enfim. Então, na hora que você estiver fazendo isso,
com uma equipe, por exemplo, no seu trabalho? Tem umas perguntas mais para depois, então a gente entra mais a fundo depois. Mas assim, não tenha medo de simplesmente mudar a metodologia ali, ou não usar uma, ou tentar usar alguma outra que nova, ou misturar também. O importante é, como o Fer falou, você entender o que você quer saber e saber o que que você vai tirar dali. Tipo, eu tô fazendo isso porque eu quero entender tal coisa, e quando eu terminar esse processo, eu vou saber tal coisa. E, e do jeito que funciona melhor pra você e pro seu time, porque, tipo, fazer isso com uma empresa pequena e uma empresa grande é totalmente diferente, né? Era basicamente isso. Só isso, Fer. Exato. Como o Juarez comentou aqui no chat, às vezes a missa é só o amém, tá, gente? Então, falando já disso que a gente está falando aqui, como é o processo em grandes empresas e se a gente usa tudo que ensina nos cursos? Resposta, gente, não. Próxima. Vamos lá. Brincadeira. Fala, Mai. Que dó. Eu acho que. Não vou dizer que a gente não usa tudo que a gente aprendeu, mas eu acho que a gente cria outros caminhos, né? A gente cria praticidade. Então, eu já aprendi que não adianta eu tentar fazer todas as metodologias que eu quero. Talvez para mim seja mais fácil eu fazer um user flow, uma CSD, e aí eu vou para a tela. Eu acho que é muito de com quem que você está trabalhando, né? De quem que traz as informações para você. Como você consegue trocar também, né? Porque, por exemplo, não dá pra gente querer construir um caminho sem ter as informações. E aí sim que a gente começa a usar as ferramentas que a gente trouxe na caixinha, que nem a Yasmin falou, né? Porque aí você joga com todos os trunfos, né? Então, não consegui montar o meu user flow. Como é que eu vou tirar a informação das pessoas? Vou fazer uma CSD que aí eu consigo coletar mais informação. Então, acho que a gente vai tirando aos poucos, né? E, de novo, conforme o tempo que a gente tem, né? Gente, eu já tive que fazer uma Black Friday com Bench e conversando com as pessoas da empresa. E foi isso aí que a gente tinha, e acabou. E depois tendo que validar as coisas ao vivo. O tempo, o que vai decidir o que você já sabe ou não sabe. Isso vem com a senioridade, tá, gente? Eu sei que a gente sempre fica falando algumas coisas aqui que parecem que quando vocês chegam na empresa, meu Deus, ninguém tá me dando tempo, não sei o quê. É assim, é normal. Conforme. É normal a bomba, né? Que joga na mão de vocês, mas enfim. Conforme vocês vão amadurecendo, passando um tempinho mais na profissão, vocês vão percebendo que algumas coisas você já sabe. Tipo assim, às vezes você, no começo, você demora 2 semanas para fazer uma pesquisa, e depois de um tempo, quando você vai pesquisar algum outro assunto, e você já vê alguns padrões se repetirem, você já sabe onde aquela pesquisa vai dar. E aí, às vezes, lá na frente, quando você vê alguma coisa se repetindo, você nem precisa fazer a pesquisa. Meu Deus, eu não achei que eu fosse falar isso em algum momento. Mas você nem precisa fazer a pesquisa. Você já sabe onde aquilo vai dar. Às vezes, vale mais a pena você só fazer a pesquisa só para você ter certeza daquilo que você está falando. Mas pelo menos você vai saber como você precisa saber, porque você já sabe qual é a resposta que talvez vai dar lá na frente. Se não der a resposta que você estava esperando, ótimo. Mas faça uma pesquisa sempre, tá, gente? Ignorem o que eu falei sobre não fazer pesquisa. Assim, tem esse ponto de você assumir o risco de não fazer a pesquisa se for uma coisa que você acredita que, tipo, não teria um impacto, nossa, gigantesco se realmente não tiver certo, assim, não tiver completamente certo o seu pensamento. Mas às vezes acontece, às vezes a empresa, principalmente empresa grande, tem muito repositório de pesquisa pronto, que o pessoal já fez no passado, que a gente usa como base para fazer mais pesquisa, ou base para realmente fazer decisões de design. Então, tipo, muita coisa já é pronta, sabe? Persona, tem tipo um set pronto de persona, porque empresa grande, tipo, a gente precisa bastante saber, conhecer o cliente, enfim, já tem que estar aquilo pronto. Fluxo de produto já tem pronto, a gente só revisa para atualizar. Então, muita coisa já é estabelecida, né? Eu acho que também a conversa com o time, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente chega novo, mas, puta, tem gente que tá lá há 3, 4 anos que já viu isso acontecer. Tudo bem, não é sempre o mesmo comportamento, mas acho que conseguir partir desse princípio, né? E sempre negociar, porque às vezes, por exemplo, preciso entregar um produto em um mês. Beleza, a gente lança, mas assim que lançar, vamos fazer uma pesquisa? Porque eu fiquei com dúvida nesse ponto, né? Às vezes as coisas não acontecem
no tempo que a gente aprende no curso, né? De tipo, primeiro você vai fazer uma pesquisa, depois você vai validar, não sei o quê. Às vezes as coisas se atropelam, mas a gente consegue ir negociando, né? Uhum. É isso. Gente, não esqueça de mandar pergunta no chat, tá? O que funciona na teoria que na prática vocês sabem que não funciona? Ô, Fer, a Natália mandou uma mensagem interessante ali. Aonde? No, no chat do vídeo. Ah, no outro chat? Ah, É, tá. no outro chat. Gente, eu vou dizer que eu ainda não achei esse outro chat. Confesso. Eu acho que eu parei de Eu também compartilhar a não. tela, né? Parou. Eita. Problemas técnicos, gente, Nível, desculpa. nível. A gente corta essa parte depois na apresentação. Eu falo aqui a mensagem, tudo bem. A Natália falou, no início eu pensava que tinha uma ordem a ser seguida. Preciso fazer uma CSD, para depois persona, para depois aquilo, etc. Na hora é mais um depende e um acredito no processo. E o diálogo e a conversa para entender o que precisa e o que pode ser feito. É real mesmo, Natália. Tipo, como eu falei, tipo, no curso, em alguns cursos, não vou citar nome de cursos, mas alguns cursos tem, assim, um caminho meio feito, sabe? Aí você acaba levando isso como regra e não consegue, não se sente seguro, tipo, de sair daquele caminho, né? Mas a gente vai ganhando isso com a prática, né? Fazendo trabalhos, enfim. Vamos evitar o processo. É. Porque o que funciona na teoria que na prática vocês sabem que não funciona. E aí, Mai? Que é tentar seguir essa bula, né? Que a gente aprende no. Que nem a Nath falou. Porque a gente vem muito nesse formatinho, né, do curso. Tipo, nossa, preciso cumprir todos os processos e tal. E aí você chega e fala, meu, onde é que eu vou me escorar, né? Porque eu não fiz metade do processo, vai dar tudo certo? Então eu acho que botar todas as metodologias para funcionar não funciona. E aí a gente começa a fazer escolhas, né? Então, tipo, o que de fato funciona? Eu não consigo fazer nada sem fazer bench. Então, Uhum. para mim é uma coisa que funciona. Seja, por exemplo, às vezes a gente entra na empresa e aí o bench é dentro dos produtos, ou é um bench com mercado. Então, acho que eu gosto muito de saber aonde eu estou pisando. Isso para mim funciona. Agora, todas as metodologias, de fato, é uma coisa que a gente com dor aprende que não rola, né? No começo tem o sentimento de frustração, do tipo, nossa, tô fugindo da regra, tô entregando um negócio meio capengo, Uhum. mas eu acho que é muito olhar para os lados, né, e ter com quem dá a mão, do tipo: você tá me dando a informação certa, a gente vai conseguir arredondar? Então tá bom, então vamos lá". Acho que é bem isso, né. E acha? Não, também. Eu acho que esse é um dos maiores pontos mesmo. A Thalita até fez uma pergunta com relação a isso, como lidar com as frustrações que surgem depois de uma entrega às pressas, quando não deu tempo de aplicar de fato as metodologias? Eu acho que é esse de confiar, né, de que a gente tá entregando o nosso melhor e que a gente tem uma bagagem, né. Então independente de tá começando, se tem um par para dar a mão, né, do tipo: "Gente, eu queria fazer isso, vai dar tempo, não vai? Como é que a gente consegue correr junto?". Então acho que tem muito disso também, de Uhum, às vezes não é nem o par, né, todo mundo que tá dentro do projeto. Acho que se a gente conversar, dá pra entender, tipo: isso foi o melhor, mas a gente vai melhorar depois". É o melhor naquele momento, né. uhum. E Famoso esses MVP? momentos são sempre aprendizados. Tipo, se você sentiu, se você e o seu time sentiu que não deu certo por algum motivo, e vocês analisam por que que não deu certo. A gente fez alguma coisa diferente, que a gente poderia ter mudado o nosso processo, feito algum outro tipo usado algum outro tipo de ferramenta para descobrir as coisas, enfim. Mas assim, tudo bem, acontece, é a vida, não fica se corroendo por dentro só porque deu um problema uma vez. A gente sempre evolui e aprende, né? Ô, Fer, aliás, você não tá compartilhando a tela.
Ah, tá Não? sim. Agora tá. Assim. Aí voltou. Assim. Pô, não me assusta. O Giovanni mandou. Aliás, abraço, Giovanni, do Lorencast. Ouçam também, que é bem legal. Opa. Ah, o Giovanni mandou um artigo aqui do Fabrício Teixeira, aqui no chat, sobre como incorporar pesquisa com usuários no seu projeto. Aliás, Fabrício Teixeira é outra pessoa também para vocês seguirem no Meet, tá? Sigam ele, que é bem legal. Próxima. Como mostrar de forma clara em meu portfólio os processos e as metodologias sem ficar algo só feito para mostrar que sei. Com tudo isso que a gente acabou de falar, gente. Tipo, saibam quando. Não, desculpa, Mai, é você. Não, pode falar. Eu emendo depois. Mas é isso, gente. É vocês fazerem com um propósito, não fazerem só para preencher um checklist. Essa fala não é minha, eu li isso em algum lugar outro dia, ou eu ouvi isso em algum lugar outro dia. Eu achei perfeito, porque às vezes a gente faz isso, a gente só vai, tipo, fiz a pesquisa, fiz a CSD. Aí você vai marcando lá um checklist, tipo, pá, fiz isso tudo. E aí no final, o que você tirou de conclusão? Nada. Uhum. Não tem, tipo, uma narrativa que conecta a todas as ferramentas, sabe? Eu fiz isso, aprendi isso, com esses novos conhecimentos eu fui fazer tal outra coisa. Fica uma coisa. Fica checklist mesmo, uma coisa meio desconexa. Eu acho que no portfólio a gente conta a historinha, né? Tipo, como é que eu cheguei aqui? E aí você não precisa mostrar exatamente qual foi a metodologia, né? A gente mostra o caminho que foi trilhado, né? Uhum. Porque aí é muito isso. Eu acho que assim, não sei vocês, mas em muitas entrevistas a gente nunca fala quais as metodologias a gente domina. E sim como que a gente pega o problema e como a gente devolve, né? Então, é muito de como é que a gente consegue calcular essa rota, né? Uhum. E no final do dia, gente, o nosso trabalho é resolver problema, não fazer metodologia. Exato. Spoiler. Sim. E, cara, eu acho que algumas pessoas que estão construindo portfólio, que eu falo bastante com pessoas que estão construindo portfólio, elas ficam um pouco com receio de não mostrar para a pessoa recrutadora as metodologias que ela seguiu, enfim, o processo todo que ela fez. Tipo, eu recebo algumas perguntas, tipo, qual metodologia eu deveria mostrar? O que eu deveria colocar nesse meu case aqui para a pessoa recrutadora? Mas, gente, é isso que a gente tá falando, tipo, não foca na metodologia que você está usando, foca no problema que você está resolvendo e se aquele método que você está usando, naquela ferramenta, está te ajudando a chegar lá. E explica também como que isso está te ajudando a chegar lá. Por exemplo, na hora que você for apresentar uma metodologia, uma ferramenta que você usou, uma jornada do usuário que você fez, ao invés de tipo, falar, eu fiz a jornada do usuário, tá aqui. Próximo passo. Não, você fala, para entender melhor como que a pessoa passa por esse fluxo, identificar pontos de melhoria, pontos de dor. Eu fiz essa jornada do usuário. Beleza, colocou a fotinho. Com essa jornada do usuário, eu entendi que na etapa tal, a pessoa tem tal dor e eu identifiquei uma oportunidade de fazer tal coisa. Com isso, eu fiz essa tal outra ferramenta. Aí você vai, tipo, conectando esses passos para chegar até o final. E não precisa mostrar tudo também. Se você vê que uma coisa assim, ok, não precisa, meu case tá gigantesco, tipo, não tem problema você esconder. Você pode falar isso mais a fundo na conversa com a pessoa. Falei 30 anos aqui, gente, desculpa. Não, cara, mas é uma coisa que a gente já conversou também na Talk com o Miguel, se não me engano, que foi de portfólio, inclusive, tá lá no YouTube, gente. Corre lá pra escutar depois dessa aqui, pelo amor de Deus, não saiam. Sobre portfólio, que você tem que ter storytelling. Tudo isso que a Yas falou e o que o Giovanni comentou aqui no chat também, tem que ter storytelling. Vamos pra próxima? Mai, tem mais alguma coisa? Não, bora. Bora pra próxima. Aí. Qual a diferença entre Double Diamond, Design Thinking e Lean Design? Essa eu não me arrisco a falar, que estou ao vivo. Eu vou deixar só para convidada. Vou ficar sentadinho aqui também. Vou jogar o povo no fogo, né? Muito obrigada, viu? De nada. A gente pode contar qual é a semelhança? A gente pode mudar a pergunta? Pode. Pode. Acho que, na verdade, são metodologias de agilizar o processo, né? Então, o Double a gente usa quando
o tempo é curto, eu preciso descobrir qual é a minha dor, o que que eu preciso resolver, e aí eu já saio para a solução. Então ele é muito ágil e simples e fácil, diga, não fácil. Fácil talvez não seja a palavra. E eu enxergo ele dentro do design thinking, né? Porque o design thinking eu acho que ele tem muito mais processos e etapas de descoberta, ideação e derivados. Ele não é uma metodologia, né? Como o Então, Double Diamond. por isso que eu acho que um tá dentro do guarda-chuva do outro. Não sei se vocês concordam comigo. Uhum. Então eu acho que é mais a questão de acelerar processos. Não, eu contei não contei a diferença, eu contei a semelhança, né. Não, Desculpa aí, gente. já tem a diferença já. Agora, o Lean Design eu realmente não sei, gente. Eu tô pesquisando aqui, inclusive, pra falar pra vocês, porque eu nunca Então, olha, eu vou dizer que parei pra falar. eu estava Vou aqui na pesquisar. cola antes de começar, e eu entendi, posso estar muito errada, viu, me desculpa, mas ele é um processo de agility também, que nem a Leanception, sabe? Lean Sap eu já fiz. Uhum. E aí ele é do design, e aí, pelo que eu entendi, a louca, né, tentando dizer o que não sabe. Mas ele também coloca na linha do tempo os processos de entrega mais ágeis. Então, por exemplo, eu vou quebrar no tempo, assim como as sprints, né, a gente quebra no tempo as entregas e aí agiliza o resultado final. Não sei Muito se bom. mas Pelo que eu tô lendo aqui, é bem isso também. Estou acompanhando só você. Assim, estamos mas aqui igual as improvisando. ferramentas, acredito que você tem que pensar o que entra no seu contexto, o que encaixa ali pra usar. Não só porque, tipo, tem esse Lean Design, todo mundo tá falando, ai meu Deus, eu preciso usar esse Lean Design, se eu não usar eu vou ficar pra trás. Não, gente, não. Não precisa disso. Sério, o Double Diamond, desde o começo, eu tô ali, sei lá, só no Double Diamond, seguindo a vida, tô feliz aqui até o final. Tem negócio Nossa, de ele é o mago dos ágil. magos, né. Sim, é perfeito, gente, perfeito. Tem negócio ágil, tem umas coisinhas extras de lá pro final, que o pessoal cria Triple Diamond. Gente, calma. Calma, calma. É muita palavra, muita palavra-chave. A gente vai ficando perdido. Mas eu considero todas essas metodologias tudo uma mistureba da mesma base. O pessoal vai criando e vai colocando nome diferente, fazendo um twist ali para parecer especial e vai pegando na moda. Nossa, meu Deus, vamos tacar pedra aqui. Minha professora vai tacar pedra da faculdade que eu tive. Não, cara, eu tanto concordo e acho que o que você falou faz sentido, que eu apresentei isso na apresentação que eu vou fazer lá em São Paulo. Eu tava falando, cara, você não tem como pegar uma metodologia que foi criada lá na Inglaterra, sei lá quando, trazer aqui para a empresa do Brasil, que tem uma cultura totalmente diferente, e achar que vai dar certo. Uhum. Pode dar certo? Cara, super pode dar certo. Mas vai dar? Não sei. É aquela máxima que eu nem sei se é verdade, mas às vezes o pessoal fala, nem o Spotify usa a metodologia do Spotify. Na São coisas que prática eu duvido que seja 100% assim. gente, porque vocês não podem achar que. E outra coisa, as coisas mudam, gente. O que criaram há 5, 10 anos atrás, ainda mais no mercado de tecnologia, vocês não podem achar que funciona do mesmo jeito durante 5, 10, 15 anos. Teve alguém que estava falando de alguma coisa famosa de um livro que ele escreveu também, que ele estava falando hoje em dia, o autor do livro. Desculpa, eu não sei qual era a fala, mas enfim, cabe aqui no contexto. Que acho que foi o criador do NPS, que ele falou que não é possível que as pessoas até hoje estejam usando o NPS para validar a solução de produto. E assim, eu estava usando até outro dia, com certeza a Yas e a Mai estavam pesquisando NPS até outro dia. É, E o cara criou isso, sei lá, tipo, há 30 anos atrás. Então, quando vocês pegarem uma metodologia, eu não tô falando para abolir e falar, então vamos usar a caralho e fazer como quiser. Depois corta o palavrão, gente. Mas, tipo, não dá pra achar que vocês vão pegar coisas de culturas diferentes, em modelos diferentes, em tempos diferentes e achar que, tipo, vamos usar porque vai dar tudo certo. Vocês vão ter que adaptar sempre. E até Resolver o empresas problema. diferentes, né. Acho que cada empresa também é uma, cada equipe também é uma, tudo é muito flexível, né. Uhum. Uhum. Assim, não sei se eu poderia falar essa informação, vou falar no geralzão, assim. Lá no Itaú tem, tipo,
meio que um guiazinho, né, para direcionar os times no mesmo lugar, para usar um processo similar, dependendo do contexto, enfim. Mas assim, quando você vai olhar dentro de cada time, dentro de cada comunidade, gente, a realidade é outra. Não porque o pessoal não tá sabendo usar, mas assim, eles têm que se adaptar dentro do time deles, dentro do produto deles. Então, nem na mesma empresa o negócio tá funcionando do mesmo jeito. Por isso que eu tenho certeza que no Spotify não é daquele jeito também. É só pra falar, temos um processo aqui especial do Spotify, uau, mas você vai entrar lá dentro já é outra coisa. Aí você entra hoje é de um jeito, daqui a um ano já é outra coisa também, né? Uhum. Justamente por isso. Acho que pra gente é tudo muito dinâmico, né? Com certeza. Uma coisa que eu queria te perguntar, Mai, e aí é uma coisa que a gente vê, às vezes, como já puxando, fazendo um gancho aqui de perguntas que a gente já fez antes, se você colocaria assim no seu portfólio, fiz um processo de Double Diamond, você acha que Eu faz acho, sentido a pessoa falar isso lá no começo? Porque são coisas que a gente acho vê que hoje em dia. não dessa forma, né? Eu acho que é o que a gente estava conversando mais cedo. Eu acho que contar a história vale muito mais do que dizer, tipo, eu fiz um double, eu fiz um user flow, eu fiz, enfim. Eu acho que contar a história de, putz, eu peguei um problema, entendi ele, pesquisei, vi caminhos e aí achei uma solução, vale muito mais. É. Eu acho que quando a gente começa, né, quando a gente tá bem no início, tem muita coisa que a gente acaba só pontuando no portfólio só pra falar que fez, né? Eu acho que eu tô repetindo aqui o que a gente já conversou em alguns momentos da Talk. É, bem Obrigado, isso. obrigado. Ok, Não que a vamos pro gente tá próximo. repetindo, mas é que é bom repetir, né? Que é importante, né? Mas é isso. E, É pra ver se tipo, entra na cabeça da galera, tipo, gente, conta o problema. sim, sim. E assim, não tem problema a gente chegar no começo fazendo de um jeito e aprender que talvez seria melhor de uma outra maneira. Lá no meu portfólio tem esse negócio, falar, eu usei tal metodologia, fiz tal coisa, ferramenta. Ainda tem, porque assim, a gente vai crescendo e vendo que algumas coisas são mais importantes que outras coisas, na visão das pessoas dentro da área mesmo. Sim. Vamos para a próxima pergunta. Como aplicar metodologias no dia a dia do trabalho, sendo a única designer da Hum. empresa? Única designer da empresa, sinta-se abraçada aqui, tá? Você não está Uhum. só. Existem várias pessoas iguais a você. Vai lá, Mai. Eu acho que o Fê conviveu muito comigo no período que eu estava mais sozinha. Eu não era a única, mas eu era a única designer de algumas squads. Então eu acho que pensando assim, em me colocar como única, eu sempre quis trocar muito com os outros. Porque acho que design a gente não decide nada sozinho, né? Principalmente quando a gente está falando de usuário e derivados. Então eu acho que a troca com todos os outros lados sempre ajuda a gente a achar um caminho, né? Mas aí a gente também tem que se apoiar no, beleza, eu sou a única designer, então eu tenho que tomar uma decisão. Mas uma decisão em relação à nossa área, né? Mas eu acho que ouvir os outros, tentar entender o que, que os outros estão pensando, o que, que eles sentem, o que, que eles querem resolver, vale muito, assim. Eu sempre achei a troca muito rica. E principalmente quando ela é multidisciplinar, né? Então, você escuta, vê. Porque eu brinco que design todo mundo é um pouco. Então, você escuta, Uhum. beleza, todo mundo falou tudo aqui. Beleza, faz sentido? Se faz sentido, boa. Se não, acho que vale dar uma pesquisada aqui, conversar com outras pessoas tal. Acho que funciona muito bem assim. Aliás, Uhum. É basicamente isso mesmo. Quando eu comecei, eu era a única designer da empresa também, chorando. Era tipo marketing e UX. Aí, o que me ajudava bastante era chegar para a pessoa e explicar mais ou menos o que que eu estava tentando fazer. Tipo, se eu queria, por exemplo, fazer uma CSD lá com as pessoas de negócio e de tecnologia. Explicar o que que eu estava querendo fazer com aquilo, por que que aquilo era importante, que impacto aquilo teria. E ir tentando, porque assim, no começo não vai dar certo. As pessoas, tipo, elas não estão tão engajadas no negócio. Pode ser um pouco difícil, né?
Mas, assim, quando elas forem vendo o impacto que isso está fazendo, como isso está ajudando o produto, vai ficando mais fácil, elas vão entendendo, vão ficando um pouco mais engajadas. Mas, assim, você precisa se adaptar muito bem ao espaço, né? Ao seu contexto e ao que as pessoas estão acostumadas ali. Porque, assim, se você é a única designer, o pessoal não tem, tipo, muito conhecimento. Então, talvez você tenha que fazer uma coisa mais customizada, com base lá na ferramenta, enfim. Vai experimentando, porque no começo vai ser difícil, talvez não dê certo, mas com o tempo você vai evoluindo, o pessoal vai aprendendo e vai ficando mais animado para fazer as coisas. Eu falo isso com o pessoal porque, assim, aplicar todas essas metodologias, com certeza você tem que fazer com o seu time inteiro, tá? Tipo, eu sei que você é a única designer da empresa, eu tinha esse problema também, às vezes, de querer fazer tudo sozinho e, tipo, dar pra pessoa ali, dar pro dev. Tó, é isso aí, tirei do universo. Mas, assim, não vai rolar. Então a gente vai precisar conversar com todo mundo e engajar as pessoas. E eu acho que nessa troca também a gente começa a mostrar um pouquinho da importância do nosso processo, né? Uhum. Então eu acho que trazer para perto e mostrar, tipo, se a gente fizer isso, talvez a gente consiga arranjar um espacinho maior aqui. Eu acho que é muito isso de ir devagarzinho para ir conquistando, assim, sabe? Uhum. Eu já vou pular aqui então para última. Eu vou pular a penúltima pergunta para pular para a última pergunta, já que a Mai está entrando nesse assunto, que é como explicar para os stakeholders o motivo de usar cada metodologia de UX? Como seguir se receber um não? Um não, no caso, tipo, não vamos fazer isso. Acho que é, né? Tipo, vamos fazer uma pesquisa? Não. Essa Não, é a gente já clássica, tem, né, né? gente? A gente sempre parte do não. Brincadeira. Eu acho que é muito essa conversa, assim, de mostrar a importância do que a gente tá fazendo, né? Do tipo, eu precisava fazer uma pesquisa para validar. Não, mas eu já tenho a resposta. A gente vive isso todos os dias, né? Do tipo, então eu queria fazer uma pesquisa para validar com o usuário se isso daqui funciona, não sei o quê. Mas isso eu já sei. E aí você volta para a pessoa e fala: "Mas você é o usuário? Então deixa eu falar com a pessoa que eu quero", porque, né, às vezes a gente tem um caminho diferente. Então eu acho que é dar essa pesada na balança, né? Do tipo, beleza, eu sei que talvez para você não tenha importância, mas a gente pode ter uma resposta diferente, a gente pode performar melhor. Eu acho que é muito esse stick e puxa de, beleza, hoje eu vou receber esse não, mas amanhã vamos tentar de novo? Uhum. É o stick e puxa bem do dia a dia, né? Saber conversar e convencer, gente. Ai, É Fer, uma. indica aquele livro Qual? Da mãe? Articulando decisões de design. Isso é muito chique pra mim, eu não conhecia, não. Ai, gente, Indica aí. eu sei que alguém no chat conhece. Coloca aí alguém no chat. Articulando decisões de design. Esse livro é necessário na nossa vida, sério. Pra conversar com stakeholders. Articulando. Articulando decisões de design. Frete grátis com Prime. Gente, estou jogando Olha aqui. lá. É o do papagaio, claro que eu conheço, É pô. o do Do papagaio. papagaio, Juarez, isso. Olha lá o Ah, gente. Juarez, aquele do papagaio, gente. Gente, esses livrinhos dos animais todo mundo conhece, todo mundo gosta. É Tá aqui no icônico. chat pra quem quiser pegar. Deixa eu jogar na Talk Chat também, que a gente tem Perfeito. dois chats. Vocês vão me deixar maluco esses dois chats, gente. Capa comum, o Kindle tá mais barato, tá? Então quem tiver Kindle aí, quem lê pelo celular, beleza. Eu queria contar uma história de uma vez que eu estava trabalhando numa agência de marketing e essa agência de marketing está escutando agora o que eu estou contando aqui, pra vocês aprenderem aí. Mas a gente estava com uma dúvida lá sobre alguma coisa que eu já nem lembro o que que era, a gente faz muito tempo. Eu sou velho, minha memória não funciona. Mas a gente tá querendo validar uma coisa e eu lembro que eu tava querendo validar uma coisa e eu tinha quase certeza que aquela coisa estava errada. Eu fui lá, falei com o meu líder na época, né? Que era o CTO. E aí ele virou pra mim e falou: Olha, não acho que a gente tenha tempo. E aí, né, eu tava tipo, porra, super empolgado. Eu falei: Não, quer saber? Vou fazer por mim mesmo, vou fazer no meu tempo livre. Fui lá, fiz a pesquisa. E aí provei que eu estava certo, né? É,
Quer dizer, provei que eu estava certa é meio babaca, mas eu provei que o que estava acontecendo era o que eu estava falando lá que tava dando ruim. E aí eu fui, mostrei a pesquisa lá pro meu líder, que na verdade eu precisava passar pro CEO. Eu mostrei pra ele, eu falei, olha, fulano, tá aqui a pesquisa, deu realmente isso, e ele virou pra mim e falou, Fê, legal você ter feito, mas eu não acho legal a gente passar porque você fez sem pedir autorização e não sei como isso vai soar, pode ser uma... Você pode estar, como é que eu posso dizer, querendo bater de frente. Hum, Então eu vejo, sempre que eu vejo alguém falando, poxa, se você quer fazer uma pesquisa, vai lá, faz, depois traz o resultado para a pessoa, ela super vai entender. Gente, ela não vai entender. Quer dizer, ela pode entender, tá? Não vou ser também aqui, sabe, Cavaleiro do Apocalipse. Mas vocês têm que tomar muito cuidado como vocês levam a carreira de vocês, porque no final é a carreira de vocês, tá? Não tomem, não deem passos maiores que suas pernas. uhum. É muito complicado isso. Vocês estão lidando com pessoas que têm ego, pessoas que, enfim, estão lidando com valores que são 30 mil vezes mais do que o salário que elas pagam pra vocês. Se elas tiverem que demitir vocês, elas vão demitir vocês. Tá bom? Então, só queria deixar esse disclaimer aqui. Agora, deixa eu pular pra pergunta anterior a essa. Quais etapas de um projeto entregamos para um cliente que precisam ser mais detalhadas? Eu acho que em questão de metodologia, né, gente? A gente tá falando de metodologia aqui, a gente, se era outra coisa, desculpa, pessoa que mandou essa pergunta. E aí, Mai? Olha, coisas que eu gosto de apresentar assim antes de qualquer coisa. Bench. Eu acho que partindo do Bench a gente consegue seguir para qualquer lugar. E eu gosto de fazer da seguinte forma: eu gosto de trazer o bench e sentar com os decisores e falar: olha, gente, eu olhei isso tudo aqui e acho que tais coisas funcionam. Podemos seguir? Beleza. Depois disso, eu gosto muito de pegar o user flow e aí, dentro do user flow, detalhar o que a gente precisa ter em cada parte do processo para depois sim entrar para prototipação. Então, acho que para mim isso é o que vale ouro, sabe? Yes? Cara, eu sigo um caminho bem similar também. Tirando quando tem pesquisa, porque aí a gente faz a pesquisa, enfim, e mostra os resultados no final. Aí o foco vem mais, tipo, nos insights que você teve, o ponto de dor que você identificou, enfim. Mas eu também, tipo, sempre mesmo faço benchmark, pego referências lá de produtos da mesma área, e produtos fora da sua área, que talvez você pode trazer para o seu contexto. É, Cara, eu acho que é isso, né? Tem a regra de. Não, a regra de negócio seria um pouco mais no contexto da empresa, né? Mas isso é uma coisa bem importante antes de você sair fazendo o protótipo também. Porque às vezes tem uma regra que não casa com o negócio que você pensou e aí não dá certo. Mas no caso de clientes, tipo freelance, Fer. Quando você tem um freelance. Eu não faço freelance. Eu também não faço freelance. Você faz freelance, mas. Eu não. A Acabou, gente não gente. vai ficar sabendo do freelance. Mas eu acho que a questão de ser um cliente aqui não necessariamente precisa ser um cliente como um freela, mas pode ser, sei lá, Um tipo, seu cliente chefe, interno, né? cliente interno. Exato, outra área, sei lá, tá fazendo algum trabalho lá para a área de CRM ou outro lugar. Enfim. Mas uma coisa que a Yas falou que eu acho que faz sentido eu gosto de colocar as regras de negócio junto com o user flow. Porque aí Uhum. as pessoas entendem aonde que elas estão ali dentro daquela nossa loucura cheia de seta, sabe? Não sei se para vocês faz sentido, mas eu gosto muito de pôr isso, do tipo, aqui funciona por causa disso, a sua regra é essa, e por isso que eu tive que dar uma seta pro outro lado, sabe? Uhum. Assim, além desses passos mais importantes do processo, eu gosto bastante também de fazer explorações de diferentes opções, né? Então, assim, na hora que você chega com as suas referências, você tá lá no seu board no Figma, você sabe as regras de negócio, enfim, você vai começar a projetar a solução. Você faz lá
30 versões da mesma tela. Eu faço tipo umas 30 versões do mesmo componente. Aí eu dou uma selecionada, falo com o pessoal de CX, a gente faz uma critique, né? Que você chama outras pessoas. CX não. UX, é que lá internamente é CX. Você chama o pessoal de design, faz a critique, aí você leva para o seu time, conversa, refina com o pessoal de tecnologia, enfim. Mas o interessante é você sempre pensar em apresentar mais de uma solução, porque normalmente nos cases de curso, a gente chega lá, tem a solução ideal, beleza. Mas e se chegar lá no final, na hora que você vai refinar com tecnologia, tem um impedimento que você não pode fazer do jeito que você pensou? A gente tem que fazer uma coisa totalmente diferente. Aí você teria que criar uma solução a partir dali. Então é bom você fazer essa explorada aí, refinando com o pessoal, do meio desse processo. Seja tecnologia, negócios, e outras pessoas de design, enfim. Eu sinto que eu sempre falo demais do que eu deveria. Em alguns momentos quando eu tenho que apresentar alguma coisa. Quando eu tô apresentando assim, cara, é surreal. Sei lá, não sei se eu não lembro se eu peguei algum projeto com a Mai. Mas às vezes, até quando eu tô numa conversa boba, eu explico todo o nascimento de Cristo pra chegar só pra falar que, tipo, então ele repartiu o pão. Eu só preciso ter falado que repartiu o pão. Eu sou muito palestrinha, gente. Não é à toa que eu tô aqui falando pra vocês, tá? Mais do que a convidada, inclusive. O que você acha, Mai? O que você tem pra me falar? O que a gente pode fazer pra evitar isso? Porque eu sou essa pessoa. Eu falo pra cá. É engraçado, porque eu sou extremamente objetiva. Eu gosto de ser prática e objetiva. E aí eu fecho a história. Eu não consigo. Não consigo. Mas acho que eu gosto de encurtar caminhos e tentar ser prática, assim, sabe? Não sei. Percebi, né? Eu gosto de encurtar caminho e ser prática, sabe? Ponto. Aprendendo ao vivo, gente. Muito Eu bom. posso contar. Fê, eu Mas acho que sim. assim, dá pra dar uma treinada antes. Depende, assim, se for uma apresentação que você sabe que você vai fazer, dá pra dar uma treinada antes, colocar um cronômetro. Famosa técnica de fazer entrevista, né? Pra emprego. Se eu colocar um cronômetro quando eu começar a falar, eu vou morrer de ansiedade, meu Deus. Eu tenho. A última entrevista que eu fui fazer, eu tinha 1 hora pra falar e eu resolvi em 15 minutos. Eu falei, gente, acho que eu fui Foi meio rápido rápido. demais. Porque não sei se eu tenho dificuldade do tipo, será que se eu explicar demais eu tô subestimando a capacidade dos outros? E aí eu, tipo, simplesmente desencano. Falei, deixa que eu acho que já entenderam. Então, eu tenho muito essa dificuldade, é real. Então, por isso Hoje, que eu sempre falo. pode falar, Falar. desculpa. Não, desculpa, você tá falando, pode falar. Não, por isso que eu sempre gosto da questão de ser um diálogo e ser uma troca. Porque aí as pessoas vão me puxando do tipo, mas e se você pensar nisso? Aí eu falo, é verdade. Porque às vezes eu simplesmente pulei. Eu sou muito essa pessoa, assim, sem notar. Eu queria falar que hoje eu tava conversando com o líder da minha equipe, e aí, quando eu terminei de explicar alguma coisa que ele tinha me perguntado, ele falou: Você explicou isso tudo só pra falar isso? Aí eu falei: No caso, eu só falo isso, entendeu? É isso. Mas assim, ele super falou. Aí a gente tava falando sobre um assunto aleatório, tá, gente? Nem era sobre trabalho, e ele falou isso quando eu estava falando sobre um assunto aleatório. Mas enfim. O Edu perguntou uma coisa aqui, e aí, gente, eu tive que pesquisar porque eu também não sei. Já aplicaram Cognitive Walkthrough ou outros métodos de avaliação interna? E aí, gente, eu tive que pesquisar o que é Cognitive Walkthrough porque eu não fazia ideia do que é. Mas está aqui para vocês que não sabem. O método de caminhada cognitiva é um método de inspeção de usabilidade utilizado para identificar problemas de usabilidade em sistemas interativos, focado em quão fácil para novos usuários realizarem tarefas com sistemas. Cara, Avaliação me parece uma heurística, né? pesquisa guiada. Ou uma análise heurística ali guiada com você olhando o usuário. Já fiz, inclusive estava fazendo por um projeto agora há pouco com o Maze. Acho que a Mai também já fez, né? Eu já lembro, Mai. Sim, pelo mês. E eu acho que a gente também fez a teste de percepção, né? Que você fica ali. O que você tá enxergando aqui? Conta pra mim o que você enxerga. Onde você Uhum. clicaria se tivesse que clicar? Isso é bem legal. Que aí a gente Isso- descobre que, né?
O usuário é uma caixinha de surpresa. Nossa, Sempre. isso é maravilhoso, gente. Às vezes você está testando uma coisa e a pessoa fala sobre outra coisa que você nem sabia, e você já vai na outra área, você bate lá na outra área e fala: Olha só, isso aqui tá cagado, tá? Eu acabei de fazer uma pesquisa lá que a pessoa falou que isso é horrível. Yas também já deve ter feito, né, Yas? Esse Cognitive Walkthrough, especificamente? Walter. Não, gente, olha, eu nunca tinha ouvido esse nome na minha Gente, vida. não, Desculpa, mas que a gente já faz aqui e é isso. pra mim é uma análise heurística, avaliação heurística, enfim, mapeamento, identificação de melhorias, enfim. Cara, a gente eu não uso o nome específico das ferramentas, tipo, eu só vou fazendo, tipo, o pessoal traz pra mim um problema, o que que a gente precisa aqui nessa interface? A gente quer achar os problemas de usabilidade no fluxo atual. Tá, então eu vou identificar os problemas de usabilidade no fluxo atual. É isso, não vou falar. Eu vou fazer um cognitive walkthrough, aí eu dou pra vocês meu relatório, enfim. Cara, não sei. Eu também não lembrava o nome, não. Mas é isso, Dudu. A gente já fez, mas não com esse nome muito bonito que você trouxe pra gente, tá? Eu vou começar a falar assim, só pra eu me achar mais importante. A Bia mandou aqui que nós somos pelo menos, e ela, somos o Clube dos Tagarelitos. E é isso, obrigado, Bia. Somos mesmo. O Edu falou que é uma avaliação heurística, só que com um time de não UXers. Um time de não UXers? Não vejo necessidade, no meu contexto, pelo menos. Ok. Fiquei pensando, quem será que Então, fica olhando? é um teste de usabilidade? Pra pessoa usuária, é um teste de usabilidade. Procuraremos saber mais, com Coisa certeza. chique, gente. Muito chique. A Bia mandou que só se estende. A Bia mandou aqui. Eu só me estendo quando me enrolo. Acontece sempre que eu não pratico antes de apresentar. Mas se não acontece igual a Mai mesmo, eu fico toda errada. Não conheço o que existe entre os 8 e 80. Chorei. Sim. A Paula mandou. Às vezes o contexto importa, para todo mundo estar na mesma página. Pode inverter a ordem, dizer o ponto e explicar depois o como. Eu me cago todo depois, Paula. Não consigo. Eu saio depois, quando eu disse, já falei um monte de besteira. Gente, e eu já tinha pulado para a última pergunta e acabou. Isso. Aqui o LinkedIn da Mai. Alguém tem mais uma última pergunta assim, tipo, que ela não. A Mai estudou aqui aquela do Lean Design, a gente deu uma colher de chá para ela estudar. Obrigado. Eu também eu me acabo às vezes com a minha sinceridade. Acabo com a minha moral aqui ao vivo com vocês. Eu tinha falado pro Fê que era muito bom eu não passar tanta vergonha ao vivo, então a gente deu uma estudada. Não, eu tô passando vergonha aqui por você, relaxa. Mentira, ela não estudou nada. Ela só estudou só pra pegar as diferenças daquelas três ali metodologias, porque, sério, gente, é isso aqui. O Edu perguntou do Cognitive Walkthrough aqui. Gente, eu não fazia ideia do que era. A gente não sabe tudo. A gente tenta trazer o máximo aqui pra vocês, tá? Assim, mas você estudou por mim. Foi maravilhoso. Assim, cara, mas eu acho que não é uma coisa muito, assim, utilizada no dia a dia, nas empresas. Cognitive Walkthrough? Não só isso, várias outras coisas que existem por aí, né, de ferramenta de metodologia. Gente, é aquela. Cadê a pergunta? Vamos botar aqui de novo a pergunta do. Cadê? Do encher linguiça? O que funciona na teoria que na prática vocês sabem que não funciona, gente. Às vezes a gente enche linguiça. E é isso. Às vezes a gente tem que encher linguiça. Mas você ganhou uma fã. A Nath falou que te admira demais. Nath Bonomi. Você conhece ela? Junta, sim. Então, tá aí. Só fã. Você falou do encher linguiça, Fê, eu ia falar que às vezes é só uma questão de persuasão. Isso. Não é muito mais legal. Gente, leia um livro que tava lá no chat. É importantíssimo. Isso, gente. Leia o livro que tá lá no chat. E já encaminhando aqui, obrigado. A Paula falou que o papo foi maravilhoso. Façam muitas vezes. A gente faz, Paulo, de 15 em 15 dias, quando as pessoas aceitam o nosso convite. Sendo muito sincero aqui. Obrigado, Mai, por ter vindo, tá? Muito obrigado mesmo. O papo foi super. O papo sempre leve, muito leve, então hoje não foi diferente. Dando os últimos recadinhos aqui, gente, que era pra eu dar no começo e eu esqueci de dar. Vou dar um spoiler aqui, que eu não sei se eu poderia dar, mas eu sempre dou spoiler, né? Eu sempre falo isso também, que eu não sei se eu poderia dar, e eu dou. A gente vai começar a perguntar como é a migração lá no Telegram de outras áreas. Então, se vocês quiserem
contar da experiência de vocês, como é que tá sendo a migração. Hoje agora a gente começou com a arquitetura. A gente deve falar também de gente que tá vindo do direito. Alô, Bia, que eu sei que você migrou de lá. Gente que veio também de design gráfico, gente que veio, enfim, de engenharia, de tudo quanto é canto. A gente vai lançar lá no Telegram da comunidade para vocês contarem a experiência de vocês. E depois a gente vai fazer um post disso para mandar para todo mundo que está interessado em migrar para a área de UX e ainda não sabe muito, está muito perdido. Beleza? Então fique ligado no canal. Jornalismo também, Bernardo. Cara, a gente tem muito de jornalismo, letras, enfim. Todo mundo quer virar designer agora, né? Designer virou ali a menina dos olhos de todo mundo. Antigamente era o primo feio. Hoje em dia a gente é legal. Então, fechou? Fiquem ligados no canal. E é isso, gente. Até a próxima talk. Obrigado, Mai, de novo. Eu que agradeço. Foi uma delícia esse papo. Vocês ensinaram muito. Obrigado por tudo. Foi Vocês maravilhoso. não. Aqui você é a convidada e é a estrela. Yas, beijo. Até a próxima. Nossa, especial pra mim. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Obrigadão, gente. Boa noite. Valeu.